Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com deuses falsos provocaram minha ira, com ídolos vazios me irritaram. Vou provocá-los por aqueles que nem são um povo, através de gente louca e de irritá-los. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, de Mateus 19, 16 a 27, nós temos um jovem rico que se aproxima de Jesus e pergunta para ele o que deve fazer de bom para conseguir a vida eterna. Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque essa é a pergunta que funda basicamente uma área inteira da teologia, a chamada teologia moral. O que é a teologia moral? É aquela parte do estudo teológico que se propõe a responder a seguinte pergunta: Mestre, o que devemos fazer de bom para conseguir a vida eterna? Bom, esse tipo de coisa é, é muito difícil de responder. Só que nosso Senhor Jesus Cristo deu uma resposta direta a essa pessoa. Ele disse assim: se queres, se quer ser santo, não é isso? Se você quer basicamente entrar no céu, na vida eterna, então cumpre os mandamentos. E ele pergunta quais mandamentos? E Nosso Senhor diz exatamente: não matarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás adultério. Essa frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é muito importante para explicar várias coisas para nós. A primeira delas é: existem coisas que nós precisamos fazer se quisermos entrar na vida eterna. E quando falamos que precisamos fazer algumas coisas, é porque existe um vínculo entre o nosso modo de agir e o nosso ingresso no céu. E esse modo de agir é: cumpre os mandamentos da lei de Deus. Essa é a principal resposta que nós damos para aquela questão que vez ou outra aparece por nós. Ora, os católicos dizem que devemos cumprir os mandamentos da lei de Deus, mas tem mandamento que não cumpre. Por exemplo, as pessoas comem camarão, que o Antigo Testamento não deixava, come porco, que não pode comer, não guarda o sábado, né? Tem várias leis do Antigo Testamento que não são obedecidas. Então, por que isso acontece? Bom, porque algumas leis do Antigo Testamento, de fato, elas foram abrogadas para nós não precisamos cumpri-las. Onde é que nós fundamentamos isso? Atos 15. O Concílio de Jerusalém deixa claro: não exigiremos deles nada além destas coisas. Então, ali ficou claro que nós não somos obrigados, de fato, a cumprir certas leis do Antigo Testamento. Mas quais são as leis que sim nós estamos obrigados e que estão diretamente vinculados à salvação eterna? Qual lei é essa? Os 10 mandamentos. E como é que nós sabemos disso? Por causa do evangelho de hoje. Mateus 19, 17 até 26, 22, perdão. É exatamente o evangelho que vai dizer para nós que tem um vínculo entre o que se faz e a vida eterna. É daqui que surge o conceito de pecado mortal. O que é um pecado mortal? É aquele pecado que a pessoa, ao cometer, perde a vida eterna. Por isso que é mortal, porque mata a alma. Mata a alma, quer dizer, fecha a porta do céu para aquela pessoa. Esses são aqueles pecados dos quais nós precisamos nos confessar o mais rápido possível. Inclusive, isso é uma coisa que eu digo para todo mundo, assim. Quem mora próximo de igreja, que tenha como se confessar com frequência, que sempre tem padre à disposição para confessar, essas pessoas não podem ficar em pecado mortal mais de 24 horas. Não, porque você imagina, um pecado grave é exatamente aquele que exclui a pessoa da vida eterna. É aquele que viola os 10 mandamentos. Como é que eu faço para saber quais são os pecados graves, os pecados que me tiram da vida eterna? É simples. Basta que você verifique os 10 mandamentos. Por isso que é importante ter os 10 mandamentos de cabeça, para saber quais são aqueles pecados que ofendem a Deus e podem tirar o céu da gente. É olhar aqueles mandamentos. Quando esse jovem chega para Jesus, ele pede, né? Ele pede algo para a vida eterna. E a primeira coisa que ele dá são os mandamentos. Aqui já é um segundo elemento que é importante saber. Há, às vezes, algumas pessoas que tendem a acreditar que a lei de Deus ela é uma sugestão. Que Deus deu uma sugestão para que pudéssemos viver segundo aqueles mandamentos. Só que aqui no Evangelho, Nosso Senhor não coloca como uma sugestão. Ele vincula certos atos à perda da vida eterna. Que atos são esses? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás,
não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o próximo como a ti mesmo, são os mandamentos básicos que se referem à lei de Deus. Esses são os que precisamos confessar o mais rápido possível quando, eventualmente, se por desgraça, alguém comete. Só que depois, o jovem que apresenta, que aparece para Jesus, ele é um bom homem. Porque quando Jesus chega para ele, fala isso, ele fala: Isso eu já tenho feito desde sempre. E é curioso, porque nosso Senhor não diz: Mentira, você não fez nada. Ele disse: Ah, verdade, já que você já faz isso desde sempre, então agora, se você quer ser perfeito, então você vende tudo e me segue. Esse vende tudo e me segue, ou seja, vende todos os bens, vende tudo que tá, pega esse dinheiro, dá aos pobres e me segue. Isso é Jesus convidando esse homem para ser um apóstolo. Basicamente é isso. Ou seja, para ser um discípulo que ia testemunhar tudo de grande e maravilhoso que ia acontecer com ele. Que inquietação é essa que esse homem tem logo depois que ele descobre que ele cumpre os mandamentos? É uma inquietação tipicamente vocacional, ou uma inquietação de uma vocacional, não estou falando de vida religiosa ainda, necessariamente, mas uma inquietação vocacional de busca de perfeição da caridade. É alguém que ultrapassou aquele primeiro limite da vida espiritual cristã, que é se ver livre dos pecados mortais. E depois disso a pessoa fala: olha, graças a Deus, não cometo mais pecados mortais, não falto mais missa, não comete adultério, não mata ninguém, não fala mal de ninguém. Então a pessoa conseguiu. E aí ela sente uma inquietação interna, que é um desejo de perfeição. Isso é um desejo de santidade, desejo de estar mais próximo de Deus. Aí ele fala: se tem isso, então aí tem que vender o que tem, ou seja, tem que desapegar das coisas que possui para que possa se entregar plenamente a Deus. E foi exatamente aí que esse homem não passou. Essa segunda etapa é quando a pessoa sai do nível de vou apenas combater os pecados mortais para eu quero agora buscar a perfeição da caridade, quero ser santo de verdade. E aí a pessoa começa a combater os pecados veniais, ela começa a querer fazer mais coisas para Deus, ela começa a ter uma disposição vocacional, inclusive, de abandonar o que tiver que abandonar para seguir a Deus. E esse é o processo de evolução na vida interior. Só que é uma coisa muito importante, essa é a terceira coisa que é importante saber desses atos, desse evangelho de hoje. Todas essas coisas acontecem através de atos e não de palavras. O homem que foi falar com Jesus, ele o saudou de maneira elegantíssima. Bom mestre. A palavra dele era bonita. Ele tinha alguns atos bons, mas ele foi embora triste, não porque ele tinha palavras bonitas, mas porque ele não teve atos bonitos. O modo de mostrar que amamos a Deus de todo o coração é através de atos bonitos, não só de palavras bonitas e sentimentos bonitos. São os atos, os desapegos reais que vão nos levar gradativamente para a perfeição. Pedimos ao Senhor Jesus que nos faça compreender bem o significado do que aqui escutamos, que por sua infinita misericórdia nos dê o dom do entendimento, da graça e da paz. Amém.